E aí, pessoal, estamos aqui, arreaça, Cada uma. nesse comuna aqui, colocando chapéu patriótico daqueles que disseram que o presidente Bolsonaro era um vassalo dos Estados Unidos. E agora você vai provar o contrário. Chupa! Porque Ai, o Trump, ó, deu um atestado pro presidente Bolsonaro. Atestado de trouxa. Atestado, o mesmo atestado que aquela teoria do Lula, do PT, do Departamento de Estado, da conspiração, sei. aquela coisa toda. Foram lá, o presidente Bolsonaro acabou tomando uma rasteira dos Estados Unidos, o que mostra o quê? Que o presidente Bolsonaro é um anteparo aos interesses americanos no Brasil, assim como todos os grandes líderes que representaram os interesses brasileiros. Mas nós vamos discutir isso ao longo do programa. Olha, America First, mas Brasil acima de tudo. Esqueçam nunca, tá? Reaça comuna. Reaça comuna. Bom, vamos começar o primeiro tema, que é um tema dramático. Até mudou o nome do bairro, que era Paraisópolis, que aliás nunca foi Paraisópolis, sempre foi um bairro com muitas carências sociais. Vizinha, um bairro rico, o Morumbi. Que também nunca foi um paraíso justamente por causa disso, porque esse abismo social tornava os dois bairros, né, limítrofes. O ideal é a igualdade. Paraisópolis é quando tiver uma harmonia, mas essa semana aconteceu lá uma tragédia, não é? A polícia entrou para dispersar supostamente um baile funk e 9 pessoas, 9 jovens, o mais velho deles tinha 23 anos, morreu, segundo a polícia, pisoteados. Agora a gente já está recebendo informação que, na verdade, eles podem ter sido espancados e houve vídeos horrendos circulando na internet, como esse que você vai ver agora. Menino de muleta, ele bate na muleta. E rindo, o policial tá rindo. É um sadismo, realmente. Olha pra isso. E aí o governador Dória imediatamente isentou os policiais, mas aí quando ele viu esse vídeo, ele resolveu se manifestar. Ao tomar conhecimento do novo vídeo que mostra um policial agredindo jovens em uma esquina de Paraisópolis, exigir punição exemplar ao agressor já afastado de suas funções. Práticas como essa não condizem com o procedimento da Polícia de São Paulo e serão veementemente condenadas. Não condizem com o procedimento da Polícia de São Paulo porque o governador Dória mora nos Jardins, né? Porque esse procedimento é típico, todos os dias, é cotidiano das favelas de São Paulo. Você vai negar isso? Olha, eu tenho que defender a Polícia de São Paulo. Você é obrigado? Está recebendo para isso? Eu não recebo para isso, mas é que eu não posso acreditar, eu não posso aceitar que o comportamento padrão da maioria de todas as corporações policiais brasileiras seja de genocidas e de pessoas covardes. Pô, todo dia é uma notícia, né? Não, mas você tem. E da mesma maneira que eu não posso acreditar que o comportamento padrão de todos os jornalistas seja ser mentiroso, nem de que todos os políticos sejam ser corruptos. Eu acho que existem, sim, casos de abuso de poder e abuso de autoridade. E, no caso da polícia, como existe uma desproporção muito grande entre um poder armado e
digamos assim, uma fragmentação muito grande desse poder territorial e uma relação de poder muito desigual com a população, evidentemente que a tentação do abuso de poder é muito maior e é muito difícil de documentar. Então, é evidente que a gente tem relatos o tempo todo de abuso de poder perpetrado. Só essa semana nós tivemos um morador de rua agredido, inclusive o animal foi agredido no interior de São Paulo. Uma moça que o policial enfiou a mão debaixo da saia dela. Essa chacina que fizeram em Paraisópolis. O que a gente está vendo, Mário, sinceramente, parece que é uma coisa que os policiais estão recebendo ordens para tocar o terror em cima dos pobres e dos pretos desse país, amigo. Fato. Porém, também é fato que muitas vezes as organizações criminosas que controlam as comunidades mais pobres também utilizam pessoas, inclusive pessoas que não são criminosas ou pessoas que são criminosas para atiçar a relação com os policiais. E isso é uma guerra. Nós temos um estado de guerra também nas periferias. Mas veja só como que está o jovem da periferia hoje, né? Ele não pode ir para a escola porque ele pode ser morto. Ele não pode parar numa esquina para conversar com os amigos porque ele pode ser morto. Ele não pode andar de moto porque ele pode ser morto. Ele não pode se divertir num baile funk porque ele pode ser morto. Bom, isso não é de hoje. Aí? Vamos ser justos. Isso é uma história estrutural do Brasil, infelizmente. E que parece que eles saíram agora do armário e acontece todo dia. Mas isso vem acontecendo há muito tempo. Nós já vimos várias. Eu me lembro de uma vez de uma reportagem do Marcelo Rezende, do falecido jornalista Marcelo Rezende, também mostrando abusos de poder há mais de 20 anos atrás, também numa comunidade carente. Sabe qual é a diferença, Mário? É que agora nas redes sociais aparecem dezenas de pessoas defendendo que os policiais matem os pobres das periferias. Pois é. Agora também hoje em dia os policiais, como este aqui, estava sendo filmado e colocado e exposto pelas redes sociais. Então, é a liberdade dessas forças, digamos, perversas de agir, o poder do cidadão também está maior para denunciar. Certo. Então, eu acho que... Eu só acredito que vai mudar alguma coisa quando os próprios policiais se rebelarem contra esse tipo de comando. Vai lá na favela e toca o terror em cima da pessoa que é pobre, preta e não tem quem defenda, né? Porque a diferença é que nos bailes dos brancos, a polícia chega tocando a campainha. Olha, o vizinho está reclamando do barulho, né? A polícia não chega batendo no filho dos outros dessa maneira, não. Bate na porta. Bate na porta, né? Olha, os vizinhos estão reclamando. É isso que a polícia faz no bairro burguês. E a diferença também é brutal contra os policiais que guardavam as manifestações verde e amarelas, fazendo selfie, né? Em cima dos outros, eles batem, né? Ameaçam, como o Bolsonaro dá tiro de bala de borracha. Com os verdes e amarelos, a direita branca e rica, eles ficavam fazendo selfie. Então, me parece que a polícia hoje tem ordens expressas para bater no preto e no pobre e proteger o branco rico. Eu só quero apenas registrar que o governador Dória fez uma manifestação de defesa da Polícia Militar, apesar de ter havido, inclusive, ter sido vaiado pela Polícia Militar. E eu quero agradecer aqui a nossa querida comuna, que veio numa manifestação de apoio, porque o verde e azul e de amarela são as cores do PSDB. É uma manifestação de apoio explícito ao governador Dória. Isso aqui é muito bom, parabéns. Parabéns, governador, parabéns. Vamos lá? Pisa em mim, que negócio é esse? Pisa em mim, o que é? Parece música, a música de sofrência? Bom, os números do PISA que saíram e que mostraram... O que é o PISA? É aquele que avalia a educação? Exatamente. Pisa em mim... Você que fez esse trocadilho infame, como sempre, tá, gente? Ele que adora os trocadilhos. Ela adora atribuir a mim as coisas dela. O Brasil está estagnado há 10 anos no nível básico de leitura e compreensão de textos, aponta a PISA 2018. Eu achei que teve uma notícia boa nisso, que o Brasil, apesar dos problemas, né, conseguiu ficar à frente
da Argentina, da Colômbia, do Peru, que são países, inclusive, que têm, historicamente, um nível de leitura melhor que o nosso. Então, que houve algum avançozinho, houve. Bom, sinceramente, como ela é comuna e como o candidato do PT à presidência da República em 2018 foi o ex-ministro da Educação, que diz que fizeram uma revolução, que não sei o que mais, não sei o que, e a pesquisa que mostra estagnado há 10 anos, isso também desmente uma das grandes frases feitas da esquerda, de que houve uma grande evolução na educação. Na verdade, os números comprovam que peronomútil. Olha só, a educação é uma coisa global. Não é só o governo federal que cuida da educação. Os governos estaduais também são responsáveis pela educação. As prefeituras também são responsáveis pela educação. Fato. O governo federal, na minha opinião, fez pouco. Os governos de esquerda fizeram pouco pela educação. Poderiam ter feito mais pela educação, né? Inclusive, se tivessem deixado usar a fração do PIB que a Dilma gostaria de ter usado. Pois é. Mas essa responsabilidade pelos números, que muita gente da direita quer atribuir a Paulo Freire, que na verdade nunca foi aplicado como deveria, a não ser nas escolas privadas, né? Curiosamente, Paulo Freire é bastante aplicado nas escolas privadas. Eu acho que a gente não teria esses números se os governos estaduais e as prefeituras também dessem a sua colaboração. Pois é, mas eu só queria dizer que, de acordo com a cartilha ideológica da esquerda, que todo mundo bate no nosso ministro Weintraub, dizendo que ele é um horror, que ele é uma péssima. A gente bate nele porque ele é um idiota. Pois é, dizem tudo dele. Agora, a questão é quando você vê a série histórica, se está estagnado há 10 anos e o governo de esquerda saiu há 3 anos, 7 anos disso é de governo de esquerda. Então, houve tal do Fundeb, houve uma série de políticas públicas do governo de esquerda. Não, tem que fazer também uma análise isenta. Por que você não fala? Então me explica só assim, será que você quer culpar o PT? Não estou culpando. Está culpando o PT culpando. Pela educação do país? Me explica por que São Paulo, há 20 anos governado pelo PSDB, né, um partido de centro-direita, por que lá os resultados são pífios? Então, tudo bem. Eu estou dizendo que também é do PSDB. O problema é que na campanha presidencial, o que eu quero dizer, a questão é a seguinte, todo mundo inventa uma série de estereótipos e bordões. Então, eu ouço muito... Tá dando uma de isentão, gente. Isentão não. Olha que eu ouço muito falar essa palavra. É o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro chama todo mundo de isentão. O Eduardo Bolsonaro também. Isentão, tá ok? Tá ok? A questão é a seguinte. O marketing político é feito muito da construção de imagens. Então, o grande professor acadêmico, Fernando Haddad, foi apresentado como o homem que revolucionou a educação brasileira, como o homem que criou o maior número de universidades. Eu vejo isso nos discursos depois da soltura. Você sabe que isso é educação básica, né? Sim, mas da soltura do presidente Lula como a grande porta de acesso e tal, pau. Veja bem, essa é uma discussão política importante. Eu não estou dizendo que o PT não fez nada para o Brasil, o PT jamais teria sido reeleito 4 vezes se não tivesse apresentado resultados positivos. Eu só quero dizer que nem tudo é tão ruim nas críticas que o atual governo faz à educação, porque fica parecendo que é quase que um pecado dizer. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual é o que esse governo faz pela cultura e pela educação desse país. Sim, senhor. Eu vou tirar aqui meu chapéu, porque eu estou aqui como inimigo aqui do governo. Bolsonaro da lata. Bolsonaro da lata, vocês lembram que teve uma época que teve uma maconha da lata, que foi uma maconha assim super apreciada, que ficou boiando por aí, o pessoal ficava muito doido. E a Anvisa liberou o produto à base de maconha em farmácias. Importado, né? Fazendo as empresas estrangeiras que produzem maconha medicinal ficarem ricas e as daqui não. Pois é, mas veja só o que é uma coisa curiosa, porque é um governo que é considerado um governo conservador, um governo considerado, embora a Anvisa seja uma agência estatal
uma agência de Estado e não o governo, não é o executivo, exatamente, é uma agência independente. Tá, lê a frase do Bolsonaro. A Anvisa aprovou a autorização de registro de medicamentos à base de cannabis. O cultivo para fins medicinais foi arquivado após 2 diretores seguirem o voto do diretor Antônio Barra. O resultado garantirá melhor acesso dos pacientes ao tratamento, mesmo com a não aprovação do cultivo. Olha, isso aí provavelmente é uma decisão influenciada pelo general Vilas Boas, né, que tem uma doença degenerativa e já defendeu publicamente a liberação da maconha medicinal, mas isso daí é ridículo para o usuário recreativo da maconha, né? Porque o que os países civilizados do mundo estão fazendo? Estão liberando que a pessoa tenha até 6 pés de maconha em casa, porque afinal é uma planta, para que ela cultive a sua própria maconha e fume a sua própria maconha, ao invés de alimentar o tráfico de drogas, que pelo visto o governo Bolsonaro está interessado em manter o tráfico de drogas, né? Porque quem está interessado em milícia também está interessado em manter o tráfico de drogas. Gente, Bolsonaro na cabeça. A questão é a seguinte. A questão é que... Começa com B e termina com O. Baseado? Não, Bolsonaro. Então, olha, o importante é que toda longa caminhada começa com um pequeno primeiro passo. O primeiro passo foi dado. E para espanto geral da nação, foi dado num governo conservador de costumes, que é a admissão, ao contrário do que se diz, que da terraplanismo, dessa coisa toda, a admissão científica dos efeitos positivos que a cannabis tem para o tratamento de pessoas que precisam da substância. Se o general Vilas Boas não tivesse doente, isso nunca ia sair, né? Não, você está atribuindo ao general Vilas Boas, mas assim, mais um estereótipo em relação a essa coisa medieval, quase que da Idade Média, que o governo, parece que o governo vive nas trevas. Esse foi um sinal positivo. Agora, outros passos poderão ser dados ao longo do tempo. Vamos aplaudir também quando... Olha, gente, vocês nunca me viram falando bem desse governo, elogiando e enaltecendo o presidente e toda a família e todo o governo, todos os ministros. Nunca, gente. A gente nunca viu ele elogiando mas neste caso... Eu tenho muita má vontade com o Mário Rosa. Olha, mas existe muita má vontade contra esse governo. Vamos lá, próximo assunto? America First. America First. Primeiro lugar, América. Então, né? Seu presidente. Nosso presidente. Falou da amizade dele com o Trump, como se fosse aquela coisa maravilhosa que aconteceu e ia acontecer ao Brasil, botar o Brasil para cima e tal. E aí, o que aconteceu? Trump aumenta a tarifa de alumínio e aço do Brasil por causa da queda do real. O presidente dos Estados Unidos foi ao Twitter, fez acusações ao governo do Brasil e da Argentina, dizendo que estava desvalorizando o real de propósito para prejudicar a indústria americana, e deu troco. E aí o Bolsonaro veio, somos os pobres da história, blá, blá, blá. É engraçado isso, né? Surgiram, inclusive, reaças nas redes sociais dizendo que os Estados Unidos estão fazendo isso porque estão com medo da ameaça que o Brasil representa e de poder se tornar tão mais importante do que os Estados Unidos. O problema, sabe o que é, gente? Com todo respeito, sabe? O problema é que os Estados Unidos hoje tem um presidente que usa o Twitter de uma maneira um pouco confusa, entendeu? Só nos Estados Unidos que acontece isso, Nos Estados Unidos, né? O presidente usa as redes sociais de uma maneira confusa e às vezes Então, mas o que eu quero saber é isso. Trump quer ajudar o Brasil ou quer, como todo presidente dos Estados Unidos, acabar com o Brasil, botar o Brasil debaixo da bota? Acabou o PT, gente. O primeiro presidente acabou a esquerda. A esquerda acabou. O presidente está legalizando o uso da maconha. A esquerda com uma bandeira histórica da maconha, da esquerda. O uso da cannabis medicinal. Mas já está sinalizando. A segunda é que os Estados Unidos meteu ferro no Bolsonaro. E essa é uma bandeira antiga da esquerda, que a esquerda dizia que os Estados Unidos não gosta da esquerda. Agora,
essa... O que você quer dizer? O Bolsonaro é de esquerda? O Bolsonaro é de esquerda, o Bolsonaro está do lado do Evo Morales, me poupe. entendeu? Vítima Ai, dessa meu conspiração Deus. do Departamento de Gente, Estado. isso aqui não é sério, isso aqui não é sério. Vou tirar o microfone e vou sair. Então, o presidente Bolsonaro está sendo perseguido pelo Departamento de Estado, entendeu? Agora eu entendi por quê. Ernesto, Esse cara ainda existe? me liga. Agora eu entendi. Esse cara ainda existe? Porque o Ernesto foi barrado na Casa Branca. Eu entendi tudo agora, Ernesto. Porque ele tá com a cannabis medicinal no bolso? Não, porque já era um gesto ali de que havia uma conspiração do Departamento de Estado contra o Brasil. Então o presidente... Imagina, o Brasil tá fazendo sombra aos Estados Unidos. Foi esse o raciocínio dos reaças para defender isso daí. Ô, Carluxo, se um dia você voltar, volta, vem viver outra vez. Carluxo tá tão ao meu escondido, lado. acho que ele Mas, tá Carluxo, junto com Queiroz. Bota nas hienas. Essa semana fez um ano da investigação sobre o Queiroz. Um ano. Bota nas hienas aquela bandeira americana. Ó, dica, fica a dica. Bota lá o Trump, hiena. Contra a cultura. Olha aí, tá vendo? Não é tudo... Na verdade, É um tá errado elogio. esse dito. Na verdade, seria contra a cultura. Não, mas contra a cultura é uma coisa positiva. Contra a cultura sempre foi um movimento importante, de contestação. Quer dizer, finalmente um elogio da comuna à cultura do governo. Isso aí é só uma ironia com os aloprados que o Bolsonaro está colocando para gerir a cultura no Brasil, né? É isso que eu ia te dizer. Olha a preocupação que o bolsonarismo tem com a educação e a cultura. Vamos ver. Vamos lá. Seguidor de Olavo de Carvalho é escolhido para substituir Helena Severo na Biblioteca Nacional. Então, o novo diretor da Biblioteca Nacional já foi dizendo que Caetano Veloso é um dos culpados pelo analfabetismo no Brasil. E aí, não bastasse esse, temos também, para novo presidente da Funarte, rock induz as drogas ao aborto e ao satanismo. Parece piada, gente, mas ainda é pouco, falta mais um. Chefe da Fundação Palmares fala em escravidão benéfica para descendentes. A escravidão, segundo o negro, que eles escolheram para presidente da Fundação Palmares, foi benéfica para os descendentes dos escravos, porque lá na África está pior. Esse é o raciocínio deles. Essas pessoas, com esse preparo, foram escolhidas para os órgãos, os principais órgãos de fomento à cultura no Brasil. Isso é... Gente, eu não vou nem comentar, Mário. Fala aí da má vontade. Eu fiquei preocupado com o segundo. Volta lá no negócio do rock lá, porque rock induz as drogas ao aborto e ao satanismo. Eu tô preocupado porque eu gosto de rock. Eu acho que eu vou acabar... Rapaz, eu tô com medo. Ainda bem que o Lobão já rompeu com ele, né? Porque foi uma facada nos roqueiros reaças isso daí, hein? Rapaz... Caramba, Roger e Lobão, que facada. Rock induz ao aborto e ao satanismo. Que vocês se ferraram apanhando o Bolsonaro, hein? Eu acho pouco. E, bom, eu acho E o que você acha de uma pessoa que nega o racismo como presidente da Fundação Palmares? Você acha isso correto? Colocar um negro que nega o racismo na Fundação Palmares, a principal entidade, se chama Fundação Palmares por causa do Quilombo dos Palmares, por causa de Zumbi dos Palmares, ele é contra tudo isso. Bom, é síndrome de Estocolmo. Sem palavras. Olha, eu tenho que apoiar. Eu tenho que apoiar. Eu acho Por que você tem que apoiar? Pergunto de novo. Quem te faz apoiar? Larga isso, Mário. Eu tenho que apoiar. Rompe, Mário, rompe. Senão não tem programa. Eu tenho que apoiar. Obrigada, apoiar. Meu papel é apoiar. Ah, tá bom, apoia aí. Existe muita má vontade. Cadê o pano? Você não trouxe hoje, né? Eu não trouxe, eu trouxe o boné. Passa, Existe muita má vontade contra o presidente da Fundação Palmares. É o que eu posso dizer. O que eu posso dizer é, gente, escolheram um bando de idiotas para esses órgãos. O único critério para ser parte do governo Bolsonaro é falar barbaridades nas redes sociais. Aí você fala uma barbaridade, você tem grandes chances de entrar para o governo. Quer um lugarzinho no governo? Grava um vídeo no YouTube. Fala uma coisa assim bem absurda que o Bolsonaro te chama para trabalhar lá. Mas isso é uma parte. A parte também, agora falando sério, nós estamos, na verdade, testando verdades
verdades absolutas que a esquerda colocava. E, como nós vimos na questão da educação, o grande legado da educação, quando você vai ver determinados nomes. Olha a comparação que ele está fazendo. Quando, só me diz quando que o PT botou uma pessoa tapada para gerir uma entidade de cultura, Mário? Quando? Sérgio Mamberti, né? Gilberto Gil. Gente, não tem nem comparação possível, nenhuma comparação possível com essas pessoas. Eu só não chamo elas de retardadas porque não é politicamente correto. Gente, eu não vou mencionar a presidenta Dilma Rousseff aqui de maneira desfavorável, mas eu sinceramente acho que ela não está no mesmo nível do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula. Ela foi eleita, Mário. Eu não estou falando de nomeações. Nomeações. Estamos falando de nomeações. Quem foi? A Dilma errou. Ela colocou a Ana de Holanda no Ministério da Cultura, a Ana de Holanda. E olha o nível da Ana de Holanda comparada com isso daí. A Ana de Holanda é um gênio. Não. Entendeu? A Ana de Holanda foi uma péssima ministra da Cultura. Comparado com isso daí, é um gênio. Mas a gente tem que entender que o governo, ele já começou... com nível baixo. Não, o Ministério da Cultura foi criado. Você sabe a ideia do governo, assim, o governo bom, né? Independente de ideologia, tá? Independente de ser de direita ou de esquerda. Um bom governo é um governo de quê? Notáveis. Tô correto ou não tô? Não, não digo de notáveis. Aí é o antinotáveis. É o governo dos antinotáveis. Quanto mais obscuro, quanto mais imbecil, quanto menos o currículo dele for pior, ele entra para o governo. Vamos começar aqui, só para terminar esse assunto aqui. De uma maneira pacífica, eu já estou exaltada. Porque o grande saco de pancada da esquerda durante muitos anos foi o presidente José Sarney. E o presidente José Sarney foi o cidadão... Fez um governo de notáveis. Comparado com isso daí? Foi o homem que criou, ele até como acadêmico, membro da Academia Brasileira de Letras, criou o Ministério da Cultura. Inclusive convidou a atriz Fernanda Montenegro, que não aceitou, e nomeou como primeiro-ministro da Cultura do Brasil o Celso Furtado. Celso Furtado foi antes dele. Um grande Olha aí, médico. olha para isso. Então, esse governo tem uma visão ideológica ideológica burra. Ele tirou o status de Ministério da Cultura, acabou com isso, e então ele já rebaixou mesmo, institucionalmente, a importância da cultura como um tema de Estado, deu prioridades a outros assuntos. E ao rebaixar isso aí, ele pode colocar pessoas de importância intelectual menor. Ele já considerou isso um assunto menos Ele importante. colocou na Secretaria de Cultura um diretor de teatro que virou um fanático religioso. E essas pessoas, elas não são apenas perigosas porque elas são, além de tapadas, elas são ideologicamente fanáticas e perseguidoras e fãs do autoritarismo, não. O secretário de Cultura novo já está sendo processado pelo TCU porque deu para a mulher dele, que é atriz, um contrato de 3,5 milhões de reais. Isso é para as pessoas que acreditam que esse governo quer acabar com a corrupção. Vocês são trouxas, isso aí não vai acabar com a corrupção. O cara, esse mesmo que nomeou um antinegro para uma Fundação Palmares, um anti-intelectual para a Biblioteca Nacional e o outro lá, esse mesmo cara já está sendo processado pelo TCU por dar dinheiro para a mulher. E aí? Usa aqui o argumento do presidente Lula e de todos os atacados pela questão da Lava Jato. Existe a presunção de inocência e um processo ele ainda precisa ser julgado. Ele tem amplo direito de defesa. Certo, eu só sei do seguinte, guardem o nome, Roberto Alvim, secretário de Cultura, está no TCU porque deu para a mulher dele, uma atriz, um contrato de 3,5 milhões de reais. Guarde o princípio. Presunção de inocência. Todos são inocentes até que haja uma trânsito em julgado. Em trânsito em julgado, tá? Bolsonarista. Ainda tem bolsonarista. Sempre tem. O que é? Vai, lê aí. Me dá até vergonha ler olhar isso. Bom, primeiro, é verdade, tá bom?
Bolsonaro acusa Leonardo DiCaprio e WWF de financiarem queimadas na Amazônia. DiCaprio responde Bolsonaro e nega a doação a ONGs. Declarações do presidente repercutiram fora do país. WWF diz que Bolsonaro divulga verdades. O ator americano não se pronunciou. Eu sempre achei aquele... Ele não se pronunciou, né, antes, mas aí depois ele soltou uma nota dizendo que estava preocupado com o Brasil e que, inclusive, não dá dinheiro para as ONGs que o Bolsonaro acusa. Enfim, esse presidente, seu presidente, Nossa. ele foi feito para fazer o Brasil passar vergonha alheia. Não é um mito, é um mico. Gente... Que foi? Quando é que... Gente, tem aquele programa TMZ De fofocas? americano. Uhum. Quando é que o presidente nosso esteve lá naquele programa? O presidente Bolsonaro está repercutindo em toda a mídia de fofoca americana. Só que ruim, de forma ruim. Não importa, porque é fofoca. O importante é que o nome dele está... Então, é um presidente que está invadindo a mídia, está criando um fato político. Ai, ai. Pô, o presidente é o DiCaprio. Sabe qual é o problema? É o seguinte, bota um, bota outro. Pô, aí você fala assim, nossa, cara bonito. Aí eu já tinha colocado uma vez aqui, você lembra que a gente tinha comparado ele com o DiCaprio, lembra? O Guedes. Com o Guedes. E o Guedes com o... Brad Pitt. Brad Pitt. Então, você bota um com o outro assim, fica aquela coisa assim, pô, até que é bacana. Então, coisa boa, falem de mim, mas falem. Eu acho o contrário. Eu acho que preferia um governo que ninguém falasse sobre ele, que não repercutisse em lugar nenhum, mas que estivesse fazendo coisas úteis para os brasileiros. E não fazendo essa pataquada, né? Que isso é uma pataquada. O presidente da República vai lá e diz: o ator de Hollywood é o culpado pelos incêndios da Amazônia. Sabe o que significa isso? Significa que nós temos um governo incompetente, que está terceirizando a responsabilidade para a Venezuela, no caso do óleo, para o Leonardo DiCaprio, no caso dos incêndios na Amazônia. O que o Bolsonaro não faz é assumir as suas próprias responsabilidades. Você é presidente, Bolsonaro. Você não é mais aquele deputado de baixo escalão, né? Aquele deputado lá do baixo clero que ficava falando baboseira, não. O senhor é presidente, se comporte como presidente. O problema, sabe o que é? Esse pessoal aí do Palácio da Alvorada fica botando... O presidente passou outro dia, viu na televisão lá, estava passando aquele filme do Tarantino e o Leonardo DiCaprio com aquele lança-chama lá do último filme. Aí ele ficou com esse negócio na cabeça lá, né? E falou, rapaz, esse cara pode ser isso. Tá bom. Adorei a explicação. A questão é o seguinte, Perfeito. Se você pensa, quem é o incendiário? O presidente Bolsonaro ou o Leonardo DiCaprio? É claro que é o Leonardo DiCaprio. Então, o presidente está certo. Existe muita má vontade contra o presidente Bolsonaro. Trabalha, Bolsonaro. Fala menos e trabalha mais. Faz alguma coisa. Dom Jair I... Dom Jair I, o imperador. A Folha de São Paulo fez um editorial. Você acha que é uma ditadura teocrática? E ainda por cima é monarquista. Monarquista, franquista. Como é que é o nome da... Ditadura militar eleita, teocrática, judicial e monarquista. Agora... A Folha fez um editorial duríssimo contra o Bolsonaro. Contra não, a respeito. Contra. Dizendo que ele se acha imperador do Brasil, né? Inclusive faz uma ironia bem forte em relação ao Vivendas da Barra, né? Que as pessoas chamam de Morrendas da Barra. O condomínio lá onde ele tem casa no Rio de Janeiro, da Casa 58. E aí o editorial fala assim... o senhor parece que ainda está vivendo naquele condomínio e trata os brasileiros como se fossem aqueles seus vizinhos. Né? Deu uma indireta em relação ao caso dos assassinos de Marielle, que são, de fato, vizinhos do presidente. Enfim, o editorial da Folha foi bem duro. Devia ter acontecido antes da eleição, né, Folha? Bom, isso tudo porque o presidente, o governo, editou uma licitação de compra de assinaturas, um valor módico, simbólico, não dá 400 mil reais por ano. 400 mil reais por ano é dinheiro para nós. Mas se você considerar a administração pública federal como um todo, a despesa de assinaturas para todos os ministérios, a presidência da República e tal, é um valor muito pequeno.
para 20 e tantos veículos de comunicação. E cortou a Folha. E cortou a Folha. Ou seja, nem a Folha está discutindo isso por uma questão econômica, nem o governo está fazendo isso como uma retaliação econômica importante. Mas é uma retaliação. Não, mas não é mais do que uma retaliação, é um gesto simbólico. E o presidente, no dia seguinte, quando isso veio ao ar, ele fez um pronunciamento dizendo que ele não compraria produtos dos anunciantes boicotar os anunciantes da Folha. Olha, eu até quem anunciar na Folha, eu não quero nem comprar esse produto aí, porque eu não concordo com quem financia esse jornal. E aí, o procurador do Tribunal de Contas da União, né, o Furtado, né, ele fez um parecer dizendo que existe um princípio, que é o princípio republicano da isonomia. Quer dizer, você não pode excluir, todo mundo tem direito de participar de uma licitação, você não pode excluir ninguém. Por perseguição política, né? Que é o caso que o Bolsonaro está fazendo com a Folha. E aí o presidente diz que pode rever essa coisa toda. Agora, por trás disso aí, o que menos importa é a quantidade, digamos assim, nós estamos falando de talvez de 10 ou 12 mil reais por ano de compra de jornal Folha de São Paulo impressa ou eletrônica de assinatura. É disso que nós estamos falando, que é insignificante para a Folha e principalmente para o UOL, que é dono da Folha. Então, nós não estamos falando de dinheiro nem de um lado nem de outro. Nós estamos falando de uma outra coisa. O presidente quis dar um sinal de que irá perseguir um jornal por conta de dar matérias contra ele. E a Folha também quis demonstrar uma posição de esse presidente tem uma atitude em relação a veículos de comunicação. Ou seja, a guerra, né? Esse é o episódio em si, não tem muita importância do ponto de vista econômico. Existe hoje no mundo uma guerra de legitimidade entre políticos que podem falar diretamente com a sociedade e veículos que estão cada vez mais restritos na sua capacidade de serem mediadores com a sociedade. E essas batalhas que nós vemos no mundo inteiro fazem parte dessa batalha. Independente aqui de ver a questão do mérito, da razão e da correção do ponto de vista democrático, mas nós estamos tendo uma democracia no século XXI travada com outras forças, porque também durante muitas décadas as forças políticas também foram prisioneiras dessa mediação feita pelos veículos de comunicação para o bem e principalmente para o mal, porque também havia eleitos que eram intocáveis e havia aqueles que eram execrados e isso era quase que uma masmorra. Sim. Hoje os políticos também vão para cima e atacam, têm os seus seguidores. Às vezes, eu considero o presidente Bolsonaro, sinceramente, a maior diferença que ele tem em relação a qualquer outro político brasileiro hoje é que ele é a única plataforma de comunicação individual que faz política no Brasil. E nenhum outro político está nesta condição. O presidente Lula, por exemplo, não é em si mesmo ainda uma plataforma de comunicação. Ele é uma plataforma de comunicação. Tanto é que quando ele foi na Arábia e fez a famosa live de 23 minutos, no dia seguinte 6 milhões de pessoas já tinham assistido o vídeo e ele é uma força da natureza nesse momento. Imitando o Trump, que faz a mesma coisa. Pois é, então ele é uma plataforma de comunicação que circunstancialmente ocupa a presidência da República e por acaso é um político. Podia ser um artista. Animador de auditório. Não. Então isso é um fato diferente para enfrentar, ele tem uma força. Agora, quando usa a presidência da República para ferir questões republicanas, que é a questão da isonomia, liberdade de imprensa, outra coisa, nós temos choques de placas tectônicas que são novas, né? Eu acho que um presidente que tem medo de um jornal é um presidente covarde, né? O presidente que se preze, ele pode continuar criticando o jornal. Olha, aí temos um exemplo perfeito do Barack Obama nos Estados Unidos. Foi atacado pela Fox todo o tempo.
respondia a Fox, né? Porque a imprensa não está acima do bem e do mal, a imprensa pode ser alvo de críticas do governante, sim, né? Porque aqui no Brasil, o governante não pode fazer uma crítica a um dos meios de comunicação que ele já, tá atacando a liberdade de imprensa. Não, nada disso. O governante tem todo o direito de fazer críticas aos meios de comunicação. Agora, quando ele passa a perseguir meios de comunicação, aí já não é mais democracia. Não é mais democracia. Um governante que é tão inseguro e covarde, que persegue meios de comunicação, não é digno do seu povo e não é digno de usar a palavra democracia. O Bolsonaro tem falado o tempo inteiro, né? Essa semana ele disse que ligou para o Lacage Pou, que a gente tinha comentado semana passada, que ele disse que iria para a posse e disse assim, estamos juntos na defesa da democracia. O Bolsonaro devia lavar a boca dele para falar em democracia. Primeiro porque ele é fã da ditadura militar, ele defende a ditadura militar no Brasil. Então ele não pode abrir a boca, para encher a boca para falar de democracia. E um presidente que persegue meios de comunicação, ele é um ditador. Não tem o que discutir. Quando ele fala estamos juntos para defender a democracia, ele está falando lá do Maduro. E é nesse ponto que ele e o Lacage Pou estão falando, e também a questão da Bolívia, entendeu? É a democracia que ele está falando. A democracia que mata índio, democracia que mata preto e pobre. Esse é o tipo de democracia que interessa para o Bolsonaro. Enfim, eu acho lamentável, né, a Folha, nesses últimos tempos, assim como a maioria dos meios de comunicação, infelizmente, se tornou um partido político contra o PT no poder e agora estão todos colhendo os frutos. O editorial do Estadão também foi duro essa semana, né? Criticando o Bolsonaro. Poxa, o Estadão, durante a campanha eleitoral, falou que escolher entre Bolsonaro e Fernando Haddad era uma escolha difícil. Então, assim, quando os meios de comunicação tergiversam com o autoritarismo, flertam com o autoritarismo para perseguir um determinado partido, dão margem a que a gente entre de novo num período de exceção, onde eles mesmos serão perseguidos. Aconteceu igualzinho em 64. Estadão apoiou, a Folha apoiou, o Globo apoiou, e depois ficaram, estamos sendo censurados. Isso aí. Pois é, mas nós estamos, neste momento, vivendo o apogeu da democracia com um presidente que cumpre a Constituição, com os poderes funcionando plenamente, e nós aqui debatendo, os jornais opinando. Até quando apareceu o primeiro mortinho. Vamos torcer para que isso não aconteça. E não tem um dinheirinho para me dar, não? Tem não? Por quê? Tá pedindo, Trump? Estou pedindo aqui no meu bonezinho. Não, real só. Beijo. Obrigada, hein? Beijo. Tchau. Até a próxima semana. Tchau. America First.